A paz do Senhor para a igreja, mais uma vez. Para mim é motivo, irmãos, de muita alegria estar aqui nesse culto da família e nesse culto que inicia, que marca o início dessas comemorações de 50 anos, da fundação dessa igreja, essa igreja que faz parte da minha vida. Essa igreja onde eu vim aqui na barriga da minha mãe ainda, eu fui apresentada aqui quando nasci, eu aqui aceitei a Jesus, aqui me batizei, aqui eu casei e aqui estou eu. Desses 50 anos, 29 eu faço parte. Então, eu sou muito grata por estar aqui abrindo, por ter essa oportunidade de estar aqui trazendo a palavra. Vamos ficar de pé, vamos fazer a leitura da mensagem que estarei trazendo essa noite. Ela se encontra no Evangelho de João, capítulo 4. Aleluia. João 4, versículos 13 e 14. O título desse capítulo diz A Mulher de Samaria. Nós vamos ler apenas os versículos 13 e 14, mas a história se desenrola até o versículo 30. E depois nós estaremos comentando sobre essa passagem, amém? Leiamos em uma só voz. Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, quando eu estava buscando alguma palavra para trazer essa noite para a igreja, Deus tocava no meu coração sobre esse texto e principalmente sobre o elemento de que estaremos falando essa noite, que é a água. É o que Jesus pedia a essa mulher de Samaria. Essa resposta que Jesus dá a ela aqui é depois de um pedido dele a ela de água. E vamos começar do começo pela definição desse elemento. A água, uma coisa que para nós é tão comum, tão banal, que nós temos ali à nossa disposição, é muito importante, todos nós sabemos e temos essa noção, mas só estudando para trazer essa mensagem aqui para a igreja é que eu vi em quantas passagens bíblicas ela se faz presente. Ela é usada e se eu fosse perguntar aqui uma definição da água, se fosse um químico que me dissesse, ele ia falar, é um elemento, é uma substância química, que as moléculas ali são formadas por 2 átomos de hidrogênio, eles são covalentemente ligados a um átomo de oxigênio, por isso H2O. Se eu perguntasse para um biólogo, ele iria falar assim, nossa, é o elemento principal da vida, é o que faz as plantas fazerem a fotossíntese, porque uma planta seca ali não vai conseguir crescer e ter o seu desenvolvimento normal, e o ser humano precisa também da água para sobreviver em cursos de sobrevivência, em lugares em que você precisa ali lutar pela sua sobrevivência. O grande problema é a água. Como vamos conseguir água limpa, água potável? Porque o nosso planeta, como todos nós sabemos, é maior parte água, a menor parte é terra, mas pouco dessa água é potável. A maior parte é salinizada, é a água dos mares, oceanos, e pouco dessa água é potável. E quando se está numa situação de risco, uma situação ali de sobrevivência, uma situação no meio de uma floresta, ou algo que aconteceu, esses programas que tem de sobrevivência, sempre a preocupação principal
O grande problema é água potável. E aí cada um purifica a água que encontra do seu jeito, né, e tenta usar aquilo ali para beber, porque em no máximo 4 dias, sem nenhum, óbvio que consegue-se, né, água através de alguns alimentos, frutas que são ricas em água, mas sem nenhuma ingestão, o ser humano morre. É o que dizem, né? Aproximadamente nesse período aí. E quando... Priscila, e o alimento também é necessário, mas a água é primordial antes do alimento. Por quê? Porque sem a água a gente também não consegue realizar a digestão do alimento. Então, a recomendação é, se você tem pouca água, se você está na escassez de água, quanto mais tempo você tiver que lutar pela sua sobrevivência, então você não come. Você segura a fome ao máximo, porque o alimento vai te dar sede, e aí você vai acabar com o seu estoque de água, e você vai precisar da água para fazer a digestão, então você vai beber mais água, e aí você vai ficar sem e não vai sobreviver. Então nós vemos a necessidade desse elemento, o quão importante é o elemento água para a vida do ser humano. O uso dele, basicamente na nossa cabeça, assim, simplificando, é beber para a gente se hidratar, e se purificar, isso desde sempre. Porque o ser humano foi descobrindo que com a higiene ele evitava doenças. E então, eu vou usar esse elemento aqui para me limpar, para me purificar. E isso a gente vê desde muito tempo no Êxodo, no livro de Levítico, várias orientações a respeito dessa purificação, dessa limpeza. No tabernáculo, se tinha a bacia lá, que se eu não me engano era de bronze, e o sacerdote usava a água como meio de purificação ali, como símbolo de que ele estava ali se lavando, lavava, né, as mãos, tinha esse ritual para poder se purificar. Isso no tabernáculo, irmãos. Na parte também que tinha nas recomendações lá de Levítico dos leprosos, quando um leproso se recuperava e conseguia ficar curado, a recomendação era que ele fosse se lavar antes de adentrar ao arraial novamente, porque eles ficavam apartados para não contaminar toda a tribo ou o lugar ali que ele estivesse. E a água está presente na maior parte do nosso planeta e da nossa história, e nós não nos damos conta. Trazendo para a nossa vida, né, para a biologia, nosso corpo é aproximadamente 60% de água. Mas varia de acordo com o tecido, tem o nosso plasma é 90%, eu fui pesquisar, por cento de água. E outras coisas, tipo músculo é 70%, alguns outros tecidos têm bem menos, mas nós dependemos da água. E o que você está querendo dizer com toda essa informação, Priscila? Trazendo para o lado espiritual, o que nós temos que buscar é a água de que nós não teremos mais sede. É a água que Jesus estava oferecendo aqui para essa mulher. E tanto quanto ela é necessária para o nosso físico, depois de toda essa explanação aqui que eu fiz, levando isso para o espiritual, é a mesma necessidade. Nós não podemos ficar sem essa fonte de água viva, sem essa água que nos limpa e nos purifica do nosso pecado. Quando a gente entra agora ali, tem um painel muito bonito, né? Foi colocado aquele papel de parede ali esse ano, e que diz, Jesus é a fonte de água viva, não é? Que está ali. Jesus é essa fonte de que nós dependemos e de que nós não podemos abrir mão. Quando nós vemos na Bíblia, né, eu citei que tem várias passagens em que a água é usada. Agora vamos do lado, né, de explicação da água para a parte na Bíblia, irmãos. Porque eu quero conseguir mostrar aqui nessa noite quanto Deus usa e o quanto Ele tem poder sobre tudo e de tudo aquilo que nós dependemos. Nós dependemos da água fisicamente, nós dependemos da água que é Ele, espiritualmente, que é o nosso próprio Jesus. A Bíblia, ela se faz presente desde o Gênesis. Se você abrir sua Bíblia lá em Gênesis 1, versículo 2, no segundo versículo da sua Bíblia, já vai estar lá. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Nós vemos aqui, das águas. E a partir do versículo 6 até o versículo 9, ele
começa a explicar a criação de Deus, né, ali durante todo esse capítulo, e do versículo 6 ele coloca: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Ele chamou a expansão céus, e foi o dia segundo, mandou-se ajuntar as águas debaixo dos céus num lugar, e aparecer a porção seca. Desde o início, desde Gênesis 1, nós vemos a água ali presente. E nós sabemos que foi criação divina, obviamente, que Deus criou todas as coisas, mas ela foi utilizada, Deus utiliza a sua criação e tem por instrumento a sua criação, assim como nós, como criaturas divinas, como criação divinas, somos instrumentos nas mãos do Senhor, amém? Somos instrumentos na mão dele, ele usa a sua criação para demonstrar as suas maravilhas. E vemos em diversas passagens a água lá presente em manifestação de maravilhas, milagres e situações que homens de Deus, considerados até muito fortes, quando tiveram a escassez desse elemento, preferiram voltar para a escravidão ou preferiam morrer, ficaram reclamando com Deus. Vamos citá-los. Ela aparece também como castigo e punição, começando pelo dilúvio. O dilúvio já veio como? Como que o mundo foi destruído? Através da quantidade de água. E Deus prometeu que jamais destruiria dessa forma novamente a terra, que não usaria mais disso, e temos o arco-íris como compromisso dessa aliança. No Velho Testamento nós vemos o mar se abrindo, o mar vermelho se abrindo, a água mais uma vez ali presente em sinal de maravilhas. O Rio Jordão parou ali o seu curso e o povo passou em seco, pôde passar em seco ali naquela necessidade que eles tinham de atravessar aquele rio, que não tinham como. A primeira praga, irmãos, se os senhores lembrarem, é a água se transformando em sangue no Egito. O problema ali que eles teriam, o primeiro problema apresentado foi a falta de água pura, porque toda a água do Egito se transformou em sangue. Naamã, quando precisou ser curado, recebeu uma indicação, e essa indicação dizia que ele tinha que mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, mais uma vez a água se fazendo presente. Quando ele saiu do 7º mergulho, ele foi curado. Mais uma vez, voltando para Êxodo, na parte que o povo saiu do Egito e foi em direção, né, à terra prometida, eles pararam num lugar que chamavam de Mara, e tinha ali águas amargas, e começou a murmuração e reclamação, falando: como vamos sobreviver? Era melhor então termos ficado lá no Egito, você tirou a gente de lá para vir aqui e morrer de sede. O problema, a falta de água. E aí Moisés vai e resolve o problema, coloca lá a madeira, né, e as águas se tornam doces, se tornam potáveis. Outra situação que Moisés também passou foi quando não tinha água e saiu a água da rocha e resolveu mais uma vez o problema daquele povo, daquela situação ali no Egito. No Egito não, no deserto. Porque eles tinham saído do Egito e começaram a murmurar novamente: nossa, mas estamos sem água, estamos sem água, estamos sem água. Salmo 42, o salmista relata: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Então o salmista, naquele tempo, já relatou a necessidade da água, até mesmo para os animais, e ele faz esse comparativo com a sua alma, já colocando para o âmbito espiritual, que é onde eu quero chegar. Sansão, em Juízes 15, versículo 18 e 19... faz uma queixa. O homem considerado um dos homens mais fortes que a história relata, um homem forte que destruía exércitos, quando se viu sem água, viu que nada da força dele adiantava. Juízes 15, versículo 18. E como tivesse grande sede, clamou ao Senhor e disse: pela mão do teu servo, tu deste esta grande salvação. Morrerei eu, pois, agora de sede, e cairei na mão destes incircuncisos? Então o Senhor fendeu a caverna que estava em Leí, e saiu dela água, e bebeu, e o seu espírito tornou, e reviveu.
pelo que chamou o seu nome a fonte do que clama, a qual está em lei até o dia de hoje. Apenas esses 2 versículos para relatar que até o mais forte, que a gente considera o mais forte, a partir do momento que se viu no desespero de não ter água, começou a achar que ali iria morrer e perecer. Então, é uma coisa que acaba igualando, né? Todo mundo, não tem fraco, não tem forte, não tem pequeno, não tem grande. A partir do momento que você tem essa necessidade, né? Aquela falta, aquela escassez ali da água, a situação começa a ficar complicada e a morte começa a ficar cada vez mais próxima. Irmãos, o que nós não temos nos apercebido é que está faltando água na nossa vida espiritual, e a água viva. Porque muitas das vezes temos procurado águas em outros poços, temos bebido água barrenta, achando que estamos bebendo uma água muito pura, muito boa. Eu vou chegar lá. Novo Testamento, agora passando, para não dizer que meus exemplos ficaram apenas no Velho Testamento, apenas no Antigo Testamento. No Novo Testamento, irmãos, nós vemos o primeiro milagre de Jesus, foi transformar água em vinho. Então, ele transformando a água em vinho ali, iniciou, obviamente, né, ele já tinha sido batizado, dando ali início ao seu ministério, mas ali foi o primeiro milagre que as pessoas viram, e dali para frente realizou inúmeros milagres que não poderiam ser relatados, escritos. A palavra de Deus fala que se fossem relatar, não teria livro suficiente, não daria para escrever e para relatar todos os milagres e todas as obras que ele operou. Mas começou transformando a água em vinho. Ele apaziguou a tempestade. Quando seus discípulos estavam achando ali que eles iriam perecer, mestre, será que o senhor não está vendo? Será que nós vamos aqui perecer? Mediante esse vendaval, essa tempestade, que era muito comum naquela região que eles estavam passando. E Jesus ali demonstra o seu poder sobre todo o fenômeno da natureza e apazigua a tempestade, acalma o mar. E nós aí temos em todos esses exemplos a certeza do poder do Senhor e do seu controle sobre todas as coisas. Amém? A água é usada em um dos símbolos do cristianismo, seja cristianismo na parte católica, a parte protestante, evangélica, que é uma ordenança do Senhor. Quem crê e for batizado será salvo. E nós nos batizamos com água, óbvio, né? Batismo também, o Espírito está ali, né? O Espírito Santo, nós recebemos o Espírito Santo na nossa vida, quando aceitamos a Jesus, quando somos batizados, mas tem ali a parte da imersão na água, deixando o velho homem para trás e nascendo uma nova criatura. Eu já citei do tabernáculo também, que tinha esse ritual. E isso é um problema, né? Como eu já falei, desde muito, muito antes de Jesus, que no Velho Testamento nós temos ali, em Gênesis, ali um relato, né? Vários relatos de brigas, até mesmo pela posse da água, porque antigamente, e hoje em dia, em muitos lugares, se cavam poços para você poder retirar a água. E Moisés conheceu o seu sogro e sua futura esposa numa situação dessa, onde eles estavam ali impedindo elas de pegarem água. Ele foi lá, as defendeu e tirou água, ajudou. E ali houve o desenrolar da história e o começo, né, da história de Moisés fora do Egito, quando ele saiu do Egito. Então, nós vemos que esse elemento está ali sempre presente e fazendo as situações acontecerem. Ainda briga por poços. Ali, se eu não me engano, Isaac também construía, cavava um, eles iam lá e enterravam, ele cavava outro, iam lá e enterravam. Então, a questão da água e dos poços ali, da retirada de água, sempre esteve presente. Irmãos, essa igreja é conhecida por ser um poço de água viva. E não é Priscila que está falando porque já está aqui há 29 anos. Não é porque eu sou neta do pastor Walter Ferreira da Silva. É porque eu já ouvi isso de muitas pessoas que nem estão mais aqui. Essas pessoas beberam aqui dessa água e estão fazendo a obra em outros lugares,
por qualquer outro motivo, foram para outros estados, até mesmo para outros países, mas levaram o conhecimento que aqui aprenderam, levaram a água que aqui beberam e se mantêm firmes na fé até hoje. Então, irmãos, que venhamos valorizar a nossa identidade, que venhamos valorizar a água que aqui é servida para as nossas almas. Eu estou falando agora da parte espiritual, irmãos. Os irmãos me entendem, correto? Que nós venhamos dar valor e beber dessa água que aqui é oferecida por Deus, através dos louvores, através da palavra. Muitas das vezes, nós não damos valor e queremos nos igualar a outras fontes. Irmãos, eu não estou criticando ninguém. Cada um tem sua fonte, cada um bebe a água que quiser. Cada um ouve a palavra que quer. Hoje em dia não tem o que se reclamar. Tem igreja para todo tipo de pessoa. Jesus está sendo anunciado. Seja isso bom ou ruim. Porque é muito bom que Jesus esteja sendo anunciado. Porque ninguém vai poder dizer que nunca ouviu falar de Jesus. Mas quando aumenta-se a quantidade sem qualidade, é muito perigoso. Então nós vemos que se, com a quantidade de igrejas que tem hoje em dia, todas estivessem com a fonte de água viva, manando ali e as pessoas bebendo dessa água, não estaríamos como estamos. As coisas estariam muito diferentes, porque nós estaríamos fazendo mais diferença no mundo. A quantidade de gente que nós conhecemos, a quantidade de igreja que nós vemos, se estivessem tendo água viva, se as pessoas estivessem bebendo dessa água, e eu não estou falando só dentro da igreja não, irmãos, que a água é a palavra, e a palavra é o verbo, é o próprio Jesus. O verbo se fez carne, então tanto a palavra, quanto colocando isso na personificação do nosso amado Jesus, quanto mais nós buscarmos a Jesus e quanto mais nós lermos e buscarmos a sua palavra, estaremos sendo purificados através dessa água, a limpeza, através dessa água, a purificação, através dessa água, a santificação. E muitas das vezes nós vemos a pessoa não querendo mergulhar ali. Eu quero ficar só na beirinha, eu quero lavar só o pé, eu não quero mergulhar nas águas do Espírito. A pessoa, às vezes, quer ficar só, eu vou ali frequentar, sim, eu sou protestante, eu sou evangélico, eu vou na igreja. Mas não tem aquela busca da água, não tem sede de Deus, não tem sede do Deus vivo, assim como diz o salmista no Salmo 42. Em João 7, alguns capítulos apenas após o capítulo que nós lemos, deixa eu abrir aqui. Jesus fala novamente sobre isso. Versículo 37 até o versículo 39 diz assim: E no último dia, o grande dia de festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Aqui Jesus ainda não tinha sido levado aos céus e o Espírito Santo ainda não tinha descido como consolador, mas Jesus já se apresentava como água viva, dizendo que quem nele cresce, rios de água viva correriam do seu ventre. E Priscila, você está falando isso tudo e você leu no capítulo que Jesus está falando com uma mulher de Samaria. O que isso tem a ver? Esse diálogo, irmãos, se desenrola a partir de um pedido de Jesus para essa mulher, como eu já falei no início da pregação. Ele se dirige a ela, o que a causa espanto. Por quê? Primeiro, um homem religioso, profeta, seja ele quem fosse, não era costume falar a sós, principalmente local público, com uma mulher. Já começava por aí. Seja ele rabino, profeta, naquela época, o representante que fosse não se dirigia sozinho em um lugar público a uma mulher. Era muito estranho isso. Não era usual, não era comum e não era, bem visto.
E segundo, os judeus não falavam com os samaritanos. Os judeus não se comunicavam com os de Samaria. E ela achou estranho e disse: como sendo tu judeu, versículo 9, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. E aí, Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, que foi isso que eu falei que desencadeou esse diálogo, ele pedir água àquela mulher que estava ali perto do poço. Então ele diz a ela: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias. Em vez de você me perguntar por que eu estou te pedindo, por que eu estou falando com você, você me pediria e te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar a água, e o poço é fundo. Onde, pois, então tens a água viva? Aquela mulher ali ainda não estava enxergando, estava pensando: mas ele falou que vai tirar a água. Vai me dar água, ele nem tem com que tirar. Eu aqui que estou com que tirar, já acho difícil, porque o poço é fundo. Ainda mais ele que está me pedindo, agora ele está dizendo que ele tem água. É uma coisa contraditória. A pessoa te pede e depois diz que tem. Como assim? Ela ficou sem entender. Se ele tem essa água viva, por que ele está me pedindo água? E ele ainda está dizendo que tem, mas não tem com que tirar. E aí, ela continua. Ela ainda indaga ele mediante essa incoerência na cabeça dela e fala: és tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Os irmãos lembram que eu citei? Que desde a época de Jacó, esses poços ali eram aquela disputa, né? Aquela coisa ali de manter aquilo ali, e passava de geração em geração o poço, irmãos. Porque é um lugar que tem escassez de água em determinadas situações. A seca era devastadora, principalmente naquela época, ainda é. Mas hoje em dia ainda temos mais tecnologia de irrigação e se resolve, mas naquela época... Por que os irmãos de José foram parar no Egito e lá encontraram com ele? Porque estavam passando necessidade, porque estavam num momento de seca ali naquela parte. E outras situações de seca são narradas na Bíblia e são um problema gravíssimo, era devastador. O pessoal começava a ficar, a partir da seca a gente não tem água, não tem alimento, e vai uma coisa atrás da outra. E esses poços, então, eram passados de geração em geração. E ela cita Jacó, ela cita gerações passadas falando isso. E ele responde, Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mesma coisa que ele fala capítulos depois, em João 7. Irmãos, Apocalipse, que é o livro da onde foi tirado o tema, né, dessa festividade, um versículo, por sinal, né, que nós temos que ter sempre em nossa mente. Mas em Apocalipse também fala, Apocalipse 22:17 diz: e o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Irmãos, a água está à disposição. A água está aí, de graça para quem quiser. Mas muitas das vezes nós não damos valor. Muitas das vezes nós não temos essa busca por essa água. Irmãos, que venhamos valorizar a água e o poço que aqui se faz presente. Que nós venhamos valorizar a presença de Jesus em nosso meio, que é a fonte de água viva. Que nós não venhamos ficar bebendo água barrenta, água contaminada, água de outros poços, porque nós temos água, irmãos. Nós não estamos em escassez de água, mas a partir do momento que a nossa busca cessa, o nosso espírito começa a ficar com falta dessa água e a nossa vida espiritual vai morrendo, e como somos corpo, partes desse corpo passam a necrosar, passam a falecer, porque nós somos um corpo. Então que venhamos, irmãos, manter as nossas vidas espirituais sempre hidratadas com a água da vida. Que nós possamos ter sempre essa busca para que nós sejamos úteis no corpo de Cristo. Para que não sejamos um membro ali que está desidratando e morrendo.
que nós possamos estar ligados nessa fonte de água viva, para que nunca mais tenhamos sede e que o Espírito de Deus complete cada coração. Porque eis que venho sem demora. Guarda o que tens, igreja, para que ninguém tome a tua coroa. Então, que estejamos ligados e busquemos essa fonte, que é o Senhor Jesus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.